Olá, crochêlistas! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa touquinha aqui da Jade, ó. Coisa mais linda, maravilhosa, certo? Mas antes da gente começar o vídeo, aproveita para curtir. Já sei que vocês vão gostar do vídeo, para vocês não esquecerem, tá? E para receberem mais conteúdos, aproveita para se inscrever se você ainda não for inscrito no canal. Se inscreveu? E aí, na descrição do vídeo e nos comentários, né, fixados, a gente tem aí o link para você ir diretamente para o nosso Instagram. Lá a gente tem um papo mais íntimo, mais, digamos, recorrente. A gente conversa todo dia por lá, com muito mais frequência do que a gente conversa aqui. Então, eu quero ter você mais pertinho de mim. Então, se inscreva no nosso Instagram, né? Aliás, nos siga no Instagram. Clica nesse link aí, siga lá rapidinho e volta aqui para continuar o vídeo, tá bom? E vamos ao passo a passo. E vamos aos materiais. Para esta touquinha, a gente vai usar aqui, no caso eu vou usar um tubo de linha Cleia e eu vou duplicar o fio. Se você tiver aí Anne, pode usar Anne também, tá bom? Que aí é o equivalente ao duplicar da Cleia, você consegue com um fio único de Anne ou um fio único de Camila, por exemplo, certo? Então, aqui vou usar a agulha 1,75, que é o correspondente para essa espessura de fio. E vamos lá. Quem é da turma de fazer anel mágico, pode fazer o anel mágico, certo? Mas aqui eu vou fazer as correntinhas, tá? Vou fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí, eu venho aqui na quinta correntinha, faço um ponto baixíssimo. E aí, subo 1, 2, 3 correntinhas para dar altura à carreira de ponto alto que a gente vai fazer agora, tá? Então, aí a gente vem aqui, ó, lembrando que eu vou usar o ponto alto estendido para esta peça, tá certo? Então, aí o ponto alto convencional seria dar uma laçada, enfiar aqui nesse meiozinho, ó, onde se formou, enfio a agulha, dou uma laçada, trago pra frente, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Esse aqui é o convencional, que a gente tira em 2 tempos. O estendido, eu faço da seguinte forma, eu dou uma laçada, enfio a agulha aqui nesse círculo, né? Dou uma laçada, puxo pra frente, dou uma laçada, tiro 1, dou uma laçada, tiro 2 e dou uma laçada, tiro 2. Vou fazer novamente. Primeiro eu venho aqui, dou uma laçada inicial, enfio a agulha aqui nesse centrozinho, ó, que se formou com o anel de correntinha que a gente fez. Agora eu enfio a agulha, dou uma laçada, trago pra frente, dou uma laçada, tiro 1, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2, certo? Aqui, a gente já colocou 3 pontos, né? Um bloco de 3 pontos, se a gente contar com a correntinha que foi formada para dar altura à carreira. Então, aqui já tem 3, então a gente vai colocar mais alguns pontos aqui, certo? Vou colocar aqui o quarto, o quinto. Vou fazer com vocês porque eu não sei exatamente a quantidade, porque eu tô fazendo aqui exatamente juntinho com vocês e estou criando a peça, tá? Não tô seguindo nenhuma receita, nenhum passo a passo. A gente vai criar aqui do nosso jeito essa versão da touca, né? Jade, da touquinha da Jade mesmo, certo? Então, vai colocando aí pontos altos estendidos dentro desse círculo. E aí, no final, eu vou contar e dizer quantos pontos altos eu precisei. Vamos fazendo até ficar uma base reta, né? Porque se a gente colocar pouca quantidade dentro desse círculo e fechar, ele vai ficar com aquele efeito enconcado que a gente não quer. Então, aí, a gente coloca a quantidade correta, não pode ser demais também, para ele não ficar com aquele aspecto cacheado, né? Porque de menos é ruim, né? E demais também é ruim, a gente quer que ele fique retinho. Deixa eu ver aqui a quantidade que foi, que eu acho que eu já vou fechar. Então, aqui eu fiz a correntinha, aí depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos altos, tá? Contando com a correntinha. Então, aí eu venho aqui na correntinha, conto 1, 2, 3. Lembra que a gente usou essa correntinha de 3 para subir e dar altura? Na terceira correntinha, eu enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo, que aí eu vou estar fechando a carreira, certo? Agora, a gente vem novamente, faz 1, 2, 3 correntinhas. E aí, aqui, ó, imediatamente onde a gente... Ui, meu Deus, a câmera tá balançando.
Imediatamente aqui, onde eu subi a correntinha, eu venho e faço um ponto alto, tá? Vou mostrar pra vocês onde é que foi. Ficou aqui esse ponto alto, deixa eu focar direitinho. Ficou aqui, tá vendo? Fiz a correntinha aqui, aqui mesmo eu já fiz o ponto alto. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto de base, né, da carreira anterior, e faço outro ponto alto. Só que aí, nesse mesmo lugar, eu venho e faço outro. Que a gente vai fazer 2 aumentos para cada ponto da carreira de base, da última carreira que a gente fez. Então, aumento nada mais é do que colocar mais de um ponto dentro ou em cima, né, do ponto da carreira anterior. Então, aqui, venho pro próximo, faço um, e ainda aqui, dentro desse que eu acabei de fazer um, eu faço outro. Então, vai ficar 2 em cima para um embaixo, né? Então, aí eu vou fazendo isso para todos. Faço 2 em cima de cada um. Então, venho aqui no próximo, faço um, e agora eu venho no mesmo lugar e faço outro. Agora, no próximo, faço um, no mesmo lugar venho e faço outro. No próximo, faço um, venho no mesmo lugar e faço o próximo. No outro, faço um, no mesmo lugar, faço o segundo. E aí, eu vou fazendo 2 para 1 até dar a volta em todo o nosso círculo, tá? E aí, quando dá a volta em todo o nosso círculo, eu volto aqui para ensinar vocês a encontrarem e a gente subir a próxima carreira. Cheguei aqui no final, ó, fazendo os meus aumentos em cada ponto. Venho aqui, lembra que a gente fez a correntinha de 3 para dar altura? A gente conta aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente enfia a nossa agulha, dá uma laçada e puxa de vez, que isso vai caracterizar um ponto baixíssimo, tá? Agora, no próximo, a gente vem aqui e sobe novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Nesse pezinho aqui, ó, onde a gente subiu a correntinha, a gente vem e faz outro ponto alto. Certo? Agora, o segredo tá aqui. No próximo ponto da carreira de base, a gente vai fazer apenas... Opa, o próximo é esse aqui. No próximo ponto de base, a gente vai fazer apenas um ponto alto, certo? Aí, no outro, né, no outro ponto de base, a gente vem e vai fazer um aumento novamente. Então, aí a gente vai estar, de certa forma, alternando entre um aumento e um não aumento, né? Que é o ponto que a gente vai manter solitário. Então, aqui, no próximo, a gente vem e faz um aumento. Ou faz um ponto solitário, porque no anterior tinha sido um aumento. Aí, no próximo agora que vai ser um aumento. No seguinte, a gente vem e faz um ponto solitário. No próximo, um aumento. No seguinte, ponto solitário. E no próximo, um aumento, né? Um aumento com 2 pontos dentro de um só, lembrando para vocês. E aí, a gente vai seguir intercalando um aumento, um solitário, um aumento, um solitário, até dar a volta em todo o nosso círculo, tá? Cheguei aqui no final, ó, fiz o meu último aumento, que era o lugar de fazer o aumento. Eu venho aqui e subo venho aqui e conto 1, 2, 3, né? Na correntinha que a gente fez para dar altura, na terceira enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo. E assim eu selo a terceira carreira, tá? Lembrando, gente, que é o seguinte, é importante eu dizer aqui como é que funciona, porque aí você pode usar essa estratégia para fazer os mais diversos tamanhos, tanto de infantil até adulto. Esse modelo que eu tô fazendo aqui é para adulto, tá? Então, quem quiser fazer para adulto, é só seguir exatamente o que eu tô fazendo. A circunferência das toucas, né, variam, obviamente, de tamanho, de acordo a idade, né, da pessoa que vai usar, se é criança, se é adulto, se é adolescente, enfim. Então, aí, existe na internet uma tabela que diz qual é a circunferência ideal para cada tamanho, qual é o padrão para cada tamanho. Então, aqui, adulto é por volta de 55 a 59 centímetros, é o padrão de circunferência da cabeça do adulto, certo? Já para 1 mês, 2, 3, tem outras circunferências, então, quem quiser pode baixar essa tabela ou então só consultar mesmo lá no Google que vocês vão conseguir, certo? Então, aí, a base que a gente tá fazendo aqui, reta, ela vai ser a base ali da nossa touca. E aí, depois que a gente fizer ela reta,
certo? Por exemplo, aqui eu estou fazendo os aumentos para manter ela retinha. Quando eu quiser que ela fique côncava e comece a formar aquela conquinha mesmo que vai formar a touca, né? É só eu parar de fazer aumento. É o momento que eu paro de fazer aumento, ou então eu diminuo a quantidade de aumento, que aí ela consequentemente vai ficando assim. Então a estratégia é, né, por trás aqui do que a gente está fazendo, é basicamente isso. Se você quiser manter sua base reta, faça aumentos proporcionais para isso. Se você fizer aumento demais, ela vai ficar cacheadinha, né? Porque aí vai apontar que você está fazendo muitos aumentos, ou seja, muitos pontos em cima de um ponto anterior, certo? Aí você tem que reduzir o aumento. Se caso você estiver fazendo e ainda não chegou o momento de virar aquela conquinha, então aí ela já está virando, então quer dizer que está fazendo aumentos de menos, certo? Então tudo aqui é estratégico. Se fosse uma touquinha extremamente pequena, talvez essa aqui seria a base ideal, certo? Então aí, já que ainda não é, eu tô fazendo para adulto, a gente vai continuar fazendo aqui a base da touca até que ela fique aproximadamente com a quantidade que eu quero que ela fique de circunferência. Lembrando que, assim, eu não tenho que medir aqui e essa base reta tá exatamente com, digamos, 55 centímetros, que é... Na verdade, eu vou fazer com uns 58 centímetros, mais ou menos. Essa base não tem que ficar exatamente com 58 centímetros, que é a circunferência da cabeça de um adulto. Tem que ficar um pouco menor, porque conforme a gente vai descendo, ele ainda vai expandindo um pouquinho, certo? Então, aí, essa base aqui, eu vou trabalhar com ela até eu ver que é o ideal. Mas aí, eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como é a teoria das toucas, né? Então, aí, com base nisso, vocês já conseguem se basear para saber qual o tamanho que vocês vão querer. Então, aqui, mais ou menos, quando tiver uma circunferência de, digamos, né, circunferência aqui, eu pegar a fita métrica e ver que a circunferência está medindo por volta de uns 52 centímetros, eu já vou parar de fazer esses aumentos e já vou providenciar fazer menos aumentos ou então parar de fazer aumento, que aí ela vai ficando côncava e aí quando chegar no resultado final, né, ela ainda vai aumentar um pouquinho, ela vai estar com a circunferência que eu quero, que é por volta de 58 centímetros, tá? Espero que tenham entendido e vamos agora para o próximo passo. O próximo passo nada mais é do que fazer a próxima carreira, né, gente? Então, vamos lá. Sobe 1, 2, 3 correntinhas. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui nesse primeiro, faz um aumento, como a gente tá acostumado a fazer. E agora, a gente vai, ao invés de fazer apenas um solitário, né, ou seja, um ponto da carreira de base da carreira anterior, né, 1 para 1, a gente vem e faz 1 para 1, deixa esse solitário, e o próximo também é solitário. Então, a cada 2 pontos altos solitários, a gente faz um aumento. Depois de ter seguido fazendo essa sequência que eu falei, né? 2 pontos solitários e um aumento, eu cheguei aqui no final, agora eu venho e conto 1, 2, 3 da correntinha. Na terceira, eu enfio a agulha, faço um ponto baixíssimo e aí eu finalizo a carreira. Gente, é muito importante a gente também estar no olhômetro. Por mais que eu esteja passando aqui o passo a passo para vocês, existem pontos que eles são mais folgados e isso pode originar que a peça, né, fique mais cacheadinha rápido. Tem pontos que são bem mais apertados, então talvez vocês precisem fazer mais aumentos para a peça não enconcar. Então, assim, os pontos variam, são coisas bem particulares, tá? Então, aqui, o que acontece? Eu vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas. E aí, o ponto de vocês, né? Se vocês observarem que o de vocês está ficando muito cacheado, talvez seja o momento de vocês pararem de fazer aumento. E passar uma carreira de ponto sobre ponto sem aumento. Se talvez, né, seja assim, sei lá, no momento de fazer a diminuição, porque vocês escolheram um tamanho que seja menor, né? Não é para adulto, é para uma criança, um bebê, um recém-nascido, talvez seja o momento de já parar de fazer os aumentos, né? E já fazer as carreiras de ponto sobre ponto sem aumento, né? Que é para ele já formar a conquinha da touca. Então, aí, como eu tinha explicado antes, cada caso é um caso, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, que eu vou fazer ponto sobre ponto. Na verdade, aqui, ó, o primeiro eu faço um aumento, né? Fiz aqui no pezinho da correntinha. O próximo, eu faço sozinho. Pronto, fiz um aumento aqui no início, agora no próximo eu fiz apenas um. No próximo, vou fazer apenas um também. No próximo ponto, apenas um. No próximo, apenas um.
E no próximo apenas um. Então, aqui eu fiz um aumento e 1, 2, 3, 4, 5 solitários. Por que isso? Porque o meu tá percebendo que já tá começando a ficar cacheado, então eu vou diminuir os aumentos, tá? Então, aqui eu faço 5 solitários e aí o próximo que eu faço um aumentozinho, tá? Então, 5 solitários novamente, um em cada ponto da carreira de base. E aí, depois desses 5 solitários que eu faço um aumento, certo? E aí, eu vou fazer minha carreira toda assim. Vocês analisem como é que está o de vocês, talvez seja necessário, né, fazer ainda menos aumentos ou até mais aumentos. Isso eu digo em relação ao intervalozinho. Ao invés de 5 de intervalo para colocar um aumento, talvez seja necessário colocar 3 de intervalo e colocar um aumento. Vai depender de como é que a sua peça está se comportando. Finalizei aqui a carreira. Na sequência que eu falei para vocês, venho aqui e faço ponto baixíssimo para selar a carreira, certo? Agora, gente, ó, percebe que ficou menos cacheado e agora a base ficou mais retinha, porque tava com excesso de aumentos, agora eu diminuí a quantidade de aumentos, né? Fiz uma carreira mais branda e isso conteve. E aí, o que eu vou fazer agora? Subo mais 3 correntinhas e aí eu vou fazer os aumentos novamente, só que agora eu vou dar um intervalo de 6. A cada 6 pontos eu faço um aumento. Então, aqui eu começo já com um aumento, aí eu venho e faço 6 sem aumentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem aumentos. Agora, o sétimo que eu faço com aumento. Faço um aumento no sétimo ponto. E aí, novamente, 6 sem aumento, tá? E aí, eu sigo dessa maneira. Finalizando aqui a carreira, gente, ó. Agora, a gente vai fazer a próxima, né? No caso, eu vou fazer a próxima. Se o seu modelo for menor, talvez seja o caso de você parar aqui e já começar a fazer ponto sobre ponto sem aumento, né? Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, fazer um aumento aqui nesse primeiro. E aí, eu vou fazer 7 sem aumentos, 7 pontos sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, no oitavo, eu faço um aumento. E aí, eu vou fazendo isso até dar a volta em toda a peça, tá bom? Pronto, gente, finalizei aqui a carreira. Ficou com, quer ver? Aproximadamente 17 centímetros aqui de diâmetro, tá? De um lado a outro. E aí, agora, eu vou começar o processo de fazer ponto sobre ponto, que é o que vai permitir que ele fique côncavo. Ele já começou a ficar aqui, ó, porque a quantidade de aumento que eu tava fazendo já não estava sendo suficiente para manter ele reto, mas foi intencional. Que aí é pra ele ir dobrando de maneira gradual. Não sei, por exemplo, assim, tá reto, aí do nada para de fazer aumento, que aí ele ia ficar meio quadradão aqui em cima, né? Então, aqui ficou de maneira gradual, ó, tá mais ou menos. Então, aí agora eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Vou fazer algumas carreiras, tipo ponto sobre ponto, sem aumento, né? E nem diminuição, ponto sobre ponto, até atingir a profundidade dessa touquinha que eu preciso que ela fique, tá bom? Então, aí quando eu terminar essa carreira de ponto sobre ponto, um ponto em cima de cada ponto da carreira de base, aí eu vou fazer outra e outra e outra, várias camadinhas dessa mesma forma, ponto sobre ponto, até atingir a profundidade que eu quero que fique essa touquinha, tá bom? Ah, antes que eu me esqueça, antes de prosseguir aqui, eu vou fazer algumas observações. Ah, Hanna, eu medi aqui e o meu eu estou fazendo pro mesmo tamanho que você, só que não atingiu 17 centímetros. Pronto, seu ponto pode ser que seja mais curtinho do que o meu, então talvez seja necessário você fazer mais uma carreirinha. Ou se caso o seu ponto for mais comprido, talvez seja necessário você reduzir as carreiras, enfim, né? Tudo é adaptável, tudo você tem que analisar. Porque cada caso é um caso, pontos, como eu falei, são bem particulares. E aí, uma coisa que eu também queria falar, para a peça ficar mais fechada e mais contida, aqui a gente vai passar uma carreira de ponto alto a partir de agora, né? Que eu tô fazendo aqui, ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. E depois a gente vem por cima com uma carreira de ponto meio alto, tá? Que isso é para selar a carreira e
não permitir que o nosso chapéu relaxe com facilidade. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e vou passar uma de ponto meio alto. E sempre intercalando, uma de ponto alto, uma de ponto meio alto. Vou terminar essa daqui e venho mostrar pra vocês como é a carreira de ponto meio alto, pra se caso vocês não lembrem, né, como é que faz. Pronto, finalizei aqui a carreira de ponto alto. E agora, pra fazer a de ponto meio alto, eu vou subir aqui uma, duas correntinhas. No próximo ponto aqui, ó, eu venho e faço um ponto meio alto. Pra quem não lembra, ponto meio alto é laçada, venho no próximo ponto da carreira de base, enfio a agulha, dou uma laçada, trago pra frente, tá vendo? Ficaram 3 alcinhas, dou uma laçada, tiro as 3 de vez. Isso é ponto meio alto. E aí, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Pra cada ponto alto de base, eu faço um ponto meio alto, sem aumento nem diminuição. E aí, depois, por cima dessa de ponto meio alto, eu faço outra de ponto alto. Depois, outra de ponto meio alto. E sempre intercalando até atingir a profundidade que eu quero que a touca fique, tá bom? Pronto, gente, fiz aqui, ó, a quantidade que já deu pra profundidade da touquinha. Isso, pegando aqui de cima, ó. Pegando aqui de cima, do topo da touca até a extremidade, deu uma profundidade de aproximadamente 19 centímetros, tá? Então, aí, o que que acontece? Vamos agora, ó, vou falar aqui quantas carreiras deram, né, no total. No meu, contando aqui com essa daqui do círculo, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, contando com meio ponto alto e ponto alto, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Finalizei com ponto meio alto, certo? Agora, a gente vai passar uma carreira de ponto baixo, que é pra selar aqui essa última que foi de ponto meio alto. A gente vai passar uma de ponto baixo, que aí a gente vai se preparar, né? Pra fazer aquela curvaturazinha, aquela abinha que fica. Então, aí a gente coloca um ponto aqui mais contido, né, mais cerrado, que é também para evitar que a peça se relaxe, né, com muita facilidade. Então, aí a gente faz uma carreira de ponto baixo aqui, bem apertado, certo? Para quem não lembra como é que é ponto baixo é o seguinte, enfio a agulha, dou uma laçada, puxo pra frente, dou uma laçada, tiro as 2 alcinhas. E aí, eu vou fazendo isso ponto sobre ponto, tá? Sem aumento nem diminuição, até dar a volta em toda a circunferência. Feito isso, gente, ó, encontrei aqui a carreira de ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui para fazer uma carreira de ponto alto. Sobe 3 correntinhas, só que a gente não vai fazer ponto sobre ponto, porque agora a gente quer que vire uma abinha, ou seja, que essa carreira seja maior, né? Tem uma circunferência maior em relação a isso daqui. A gente não quer que ele fique retinha, a gente quer que ele suba, né? Então, para isso, a gente vai ter que fazer aumentos, certo? Então, aqui, nesse primeiro, a gente vem aqui e faz um aumento, ou seja, em cima de onde a gente fez a correntinha, a gente já faz outro ponto alto. Lembrando que a gente tá usando o ponto alto estendido, tá? Não tem problema também se você quiser usar o ponto alto convencional, desde que você tenha noção que vai precisar de mais carreiras, tá? E aí, o que que acontece? Aqui, no próximo, a gente faz um isolado. E aí, a gente fez um isolado. Aí, no próximo, a gente faz um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né? No mesmo ponto baixo da carreira anterior. E aí, o próximo isolado. Então, sempre vai ser alternando um aumento e um não aumento. Um aumento e um isolado, né? Então, aqui o próximo vai ser isolado. O outro já vai ser um aumento. E aí, a gente segue fazendo isso até dar a volta em toda nossa touquinha, tá bom? Finalizada toda a circunferência, agora eu subo uma correntinha e a gente vai fazer um ponto meio alto para cada ponto alto da carreira de base. Então, aí a gente vem aqui, ó, fazendo um ponto meio alto para cada pontinho da carreira anterior, tá? Não tem segredo, sem aumento nem diminuição, apenas um para um. Finalizei aqui, gente, agora a gente vai subir uma correntinha e vai fazer ponto sobre ponto, ponto meio alto novamente, né? Por toda a circunferência. E aí, a gente vai fazer várias carreirinhas, né, até que atinja o tamanho da aba que a gente quer que fique. A gente tá fazendo ponto meio alto porque ele é mais durinho do que o ponto alto, e a gente quer que ele fique um pouquinho mais, né, mais firmezinho
do que a gente teria de resultado se a gente usar só o ponto alto, tá? Então, agora eu, particularmente, vou fazer só de ponto meio alto. E aí, eu vou fazer a quantidade de carreiras que serão suficientes para que a minha abinha atinja o tamanho que eu preciso que ela tenha, tá bom? Então, aí a gente termina essa carreira, depois faz outra, e isso vai ficar algo muito particular. Quando eu terminar aqui, eu venho dizer quantas carreiras eu precisei para atingir o tamanho que eu fiz, tá bom? Então, é isso, joguem duro. Aí, depois que vocês fizerem a quantidade de carreiras, né, que achar que é o suficiente, no meu caso aqui, depois que eu fizer de ponto alto, eu fiz mais 1, 2, 3 de ponto meio alto. Aí, a gente vai vir aqui e vai selar essa carreira de ponto meio alto com ponto baixo, tá? Então, vocês fazem uma carreira bem contidazinha de ponto baixo, que aí vai ser o nosso acabamento aqui da nossa abinha, tá? Lembrando que vocês conseguem fazer essa abinha do tamanho que vocês quiserem. Eu preferi fazer deste tamanho. Então, aí a gente vai seguindo desta maneira, fazendo ponto sobre ponto, tá? Até dar a volta em todo o nosso trabalho. Depois a gente corta a linha e arremata e vamos partir para os detalhes finais e os apliques, né? Que no caso são as florzinhas. Vamos aprender a fazer a florzinha. Tô aqui com a linha Anne, né? Que eu escolhi pra fazer o miolo azul. É uma linha Anne agulha mesmo que a gente utilizou, tá? 1,75 milímetros. Aí, a gente vem aqui, ó. Quem é da turma do anel mágico pode fazer anel mágico. Quem não é, pode fazer as 5 correntinhas, tá? Que vai ser o círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, a gente vem aqui, ó. Enfia a agulha e faz um ponto baixíssimo, que é pra fechar o nosso círculo mágico. Agora, a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas, certo? E agora, a gente vai... Dentro desse círculo mágico, a gente vai colocar a quantidade que a gente precisa de pontos altos. Então, aqui, a gente já tem a nossa correntinha que conta como se fosse um ponto alto, que foi para dar altura à carreira. Então, a gente vai fazer agora os pontos altos dentro desse círculo. Então, aqui já conta como 2, porque a correntinha conta como 1. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontos altos contando com a correntinha, tá? Aí, agora aqui, a gente conta a correntinha que a gente usou pra subir, né? A gente conta 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente enfia a agulha e faz um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui a gente finalizou o nosso miolinho. A gente já pode cortar aqui e pegar a próxima cor. Peguei um azul mais claro aqui, ó. Venho, introduzo o meu fio, que eu escolhi pra fazer a pétala. Introduzo aqui no miolinho, que é da turma do nozinho, da nozinho. E aí, a gente vai subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, a gente faz mais 1, 2, 3, né? No total, deu 8. Aí, a gente conta 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente vem e faz um ponto alto. E aí, a gente vem fazendo um ponto alto para cada correntinha até chegar lá no miolinho, tá? A gente vem percorrendo toda essa correntinha até chegar no miolinho. Cheguei aqui no miolinho, eu vou contar aqui, ó. Vou contar 1, 2, ó. Conto aqui 1, 2, e aí coloco com um ponto baixíssimo e prendo a pétala. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, mais 1, 2, 3, que vai ser a altura da carreira, tá? Aí, a gente conta 1, 2, 3, na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto. Vem fazendo um ponto alto para cada correntinha aqui da base.
E aí, chegando aqui, a gente conta aqui, ó. 1, 2, e aí a gente pega e faz um ponto baixíssimo para fixar a pétala. Aí, a gente vem fazendo a mesma coisa, gente, até rodar toda a nossa pecinha aqui, todo o nosso miolinho, até chegar aqui desse lado. A gente vem fazendo esse mesmo trecho. Pronto, gente, finalizei aqui, ó, a florzinha, deram 8 pétalas. Agora, vocês vão fazer de várias cores, né, na quantidade que vocês acharem necessário, que é pra fazer em volta do chapéu. Se quiser mais cheinho de flor, façam mais flores. Se quiser mais vazadinho, façam menos, tá? Eu vou costurar com linha invisível, certo? Vou costurar pétala por pétala, que eu acho que fica mais seguro. Mas se você for da turma que gosta de colar, dá certo também, tá bom? Eu, particularmente, prefiro a costura. Então, é isso, vou fazer aqui mais e volto aqui pra mostrar pra vocês. Já tô aqui com minha linha invisível, tá? Na agulha, e aí eu vou costurando agora. O bom da linha invisível é que você não precisa ter aquela paranoia, né? Porque ela não vai aparecer tanto, mas de qualquer forma é bom ter um cuidado e tal. Mas aí é isso. Você vem costurando da forma que você souber, né? Não precisa ser expert também. E aí, você vem, tipo, eu gosto de posicionar primeiro a pétala, a ponta da pétala, e aí depois eu venho costurando aqui ao redor dela, tá? Então, aí vocês façam isso aí do jeito que vocês souberem, com um certo cuidadozinho, né, pra ficar o mais bem costurado possível. E aí, a gente vai posicionando as florzinhas ao longo do chapéuzinho até costurar todas, tá bom? Então, eu primeiro prendo uma pétala, depois prendo outra, até prender todas elas. E esse foi o nosso resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E, mais uma vez, reforçando, aguardo vocês no Instagram, tá bom? Se não curtiu o vídeo ainda, aproveita para curtir. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, tá certo? É um prazer tê-la aqui na nossa família crochêlística. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!